Olá, estamos aqui novamente. Meu nome é Cássia Tozin, professora do módulo 3 do curso técnico de enfermagem do Instituto Mena Barreto. Nossa matéria é assistência à saúde da mulher, mas hoje a gente vai falar um pouquinho da assistência de enfermagem ao recém-nascido durante o atendimento no centro obstétrico, né? Então, quando a mãe vai ter o bebê, né? Então, a gente tem todo um preparo para receber, né, a criança dentro do centro obstétrico. Então, o profissional de enfermagem vai estar auxiliando ali como circulante de sala dentro do centro obstétrico. Então, a gente tem a paciente que é a mãe, que vai estar em trabalho de parto ou, né, uma cesárea, né, e tem todo o atendimento, né, a assistência da mãe, mas a gente também vai dar assistência ao bebê, né, durante o nascimento. Então, normalmente vai ter que montar, né, todos os equipamentos que você precisa para atender esse bebê. Então, o berço aquecido, né, os panos, né, ali para enrolar o bebê, né, os campos, vai ter que secar esse bebê, fazer uma primeira limpeza, aspirar se necessário, né. Então, os primeiros minutos de vida do recém-nascido são decisivos e de vital importância para o seu desenvolvimento pleno e sem sequelas neurológicas, né? A gente já avalia ali se o bebê nasceu chorando, né? Tem a avaliação do Apgar, que vocês aprendem em pediatria. A gente vai estar avaliando esse Apgar desse bebê no primeiro minuto de nascimento, no 5º minuto de nascimento, né? É o que normalmente a gente faz, se necessário, daí no 10º minuto do nascimento desse bebê. Para ver a vitalidade dele, se ele tem tônus muscular, né, se está chorando. Então, a gente faz essa avaliação já para mensurar essa vitalidade. E daí todo o RN merece cuidado especial logo após o nascimento. Então, a gente vai estar, além de fazer os cuidados, ali a avaliação e os cuidados, preparando esse bebê para colocar para mamar o mais precocemente possível com a mãe, né, e a mãe também quer ver esse bebê, o acompanhante. Mas alguns dos cuidados, né? A gente vai fazer a mensuração de alguns dados desse bebê ao nascer. Então, a gente vai mensurar o peso, estatura, perímetro cefálico, perímetro torácico, perímetro abdominal, né? Então, aqui tem algumas variáveis, né, de peso, mas o peso, a gente tem a variável de peso, e dentro dessa variável de peso depende muito do tempo de gestação, né, dessa mãe e o tempo que esse bebê veio ao mundo. Então, quanto tempo ele tinha de semanas de gestação para dizer se era um bebê pré-termo, a-termo, pós-termo, né? Então, se ele nasceu prematuro, né, antes da idade correta, provavelmente ele vai ter um peso menor, né, uma estatura menor e assim sucessivamente. Agora, se ele é adequado para a idade gestacional, quer dizer, estava dentro do período de semanas que a gente gostaria, ali as 40 semanas, então ele vai ter um peso variável ali de 3.250, 3.500 em média, né? Então vai ser um bebê adequado para a idade gestacional, a gente fala AIG, né? Agora, se é uma criança que nasce pós-termo, né? Então, depois lá de 41 semanas, e esse bebê tem 4 quilos. Então, também ele vai ser uma criança considerada grande para a idade gestacional, daí GIG, né? Fica GIG, né? Então, tem o PIG, que é o pequeno para a idade gestacional, o AIG, que é adequado para a idade gestacional, e a gente vai ter também o GIG, grande para a idade gestacional, né? Então, a gente tem esse acompanhamento, uma variável aqui de alguns marcos, né, para a gente acompanhar, mas no geral sempre vai depender da criança, né, o que ela me apresenta. O que é mais importante? Eu fazer essa primeira mensuração de forma correta, né, porque a gente vai anotar na carteirinha da criança e a partir desse momento a gente vai estar acompanhando ela. Então, ela tem que, a partir desse momento, ter o crescimento e desenvolvimento adequado para cada idade, né, dentro do que a gente espera, para acompanhar esse desenvolvimento. Então, se ela nasceu lá com 2 quilos, ela até nasceu pequena para a idade gestacional, né, ou uma criança com com baixo peso, pode ter a idade correta gestacional, mas estar em baixo peso,
Mas a partir desse momento, nasceu com 2 quilos, a tendência é que ela faça um crescimento, né? A gente vai acompanhar ali quanto que ela está crescendo por mês, quantos quilos que ela ganhou, quantos centímetros, né? Todos os meses. Então, o acompanhamento da criança vai ser mensal, né? Nesse primeiro momento, a gente vai fazer a avaliação dentro do centro cirúrgico, acabou de nascer, que é a partir disso que a gente vai marcar, né? E iniciar o acompanhamento. É claro que durante o tempo na maternidade, essa criança vai ser pesada todos os dias pela manhã, né? A estatura e o restante a gente vai fazer mensal. E a criança tem que ser avaliada novamente até o 10º dia após o parto, tá? Então, nesse momento, a gente vai pesar novamente essa criança para ver se ela está ganhando peso, se está sendo efetiva essa amamentação, né? Como que está o crescimento desse bebê, né? Então, a gente vai ter que fazer peso, que é a única forma da gente saber se está evoluindo, né? Então, o mais importante são a anotação precisa desses marcos aqui, né, dessas medidas antropométricas, que é da onde a gente vai estar iniciando o acompanhamento desse bebê, né? Então, assim, tem aqui mais ou menos uma base para vocês perceberem, mas vai sempre depender do bebê. Se nasce um bebê pré-termo lá, 34 semanas, né? É claro que eu posso encontrar um perímetro cefálico menor, um perímetro torácico, né? Ou peso, centímetros, então vai depender. Mas aqui é o que a gente considera como normalidade, então peso variável de 3.250 a 3.500 em média, sempre o menino vai ser mais elevado que a menina, né? A estatura em geral, 50 centímetros para meninos e um pouco menor para as meninas. O perímetro cefálico, a medida, né, em circunferência craniana, que corresponde à metade do comprimento do recém-nato, mais 10 centímetros, de 33 a 35 centímetros. Perímetro torácico, né, de 30 a 35 centímetros, sempre é menos que o perímetro cefálico. E o perímetro abdominal também, que a gente vai medir, de 28, mais ou menos, né, 28 a 31 centímetros, também é menos que o torácico. Aqui a mensuração, né? Então a gente faz a medida da cabecinha do bebê, né? Então da região occipital aqui até a fonte, né? Aqui acima da sobrancelha do bebê. Aí a gente faz a marcação aqui de quantos centímetros, né? Também temos aqui a mensuração do perímetro torácico, que vai ser bem região mamilar, né? Acima dos mamilos. E o abdominal aqui, que é na região do umbigo do bebê. Aí a criança, quando ela nasce, para a gente testar a parte neurológica dela, para ver se está ativa, a gente considera a avaliação de alguns reflexos primitivos, né? Que são algumas respostas aos estímulos externos que essa criança está recebendo, certo? Então, veja lá, são respostas automáticas e estereotipadas, né, de um determinado estímulo externo. Estão presentes ao nascimento, mas devem ser inibidos ao longo dos primeiros meses, quando surgem os reflexos posturais. Então, conforme vai vindo o desenvolvimento da criança, alguns reflexos ela vai perdendo, né? Por isso que nesse primeiro momento é feita a avaliação, né, pelo pediatra, para ver se ele tem presente esses reflexos, que esses reflexos primitivos acabam garantindo a vida dessa criança, né? Vocês vão ver vamos supor, de sucção ou de reflexo de busca, né? Então, a criança encostou no rostinho dela, ela já vai se virar para aquele lado buscando, né, alguma coisa, assim, porque é a questão da alimentação. E de sucção também, essa criança, se ela não tiver esse reflexo de sucção, ela não vai conseguir se alimentar. É o que acontece com os bebês prematuros. Ele nasce, dependendo do tempo de gestação que tem essa criança, ele ainda não tem desenvolvido o reflexo de sucção. Então, é uma criança que vai ter que fazer a colocação de sonda, né, nasoenteral, para que consiga, através da sonda, alimentar esse bebê, porque mesmo que você coloque a madeira ou o seio na boca dele, ele, né, muitas vezes nem consegue, pelo tamanho que ele é, e outras vezes ele não tem esse estímulo de sucção, nem de busca e nem de sucção. Tá? Então, a gente vai estar avaliando, né, esses reflexos, e com o tempo essa criança vai perdendo esses reflexos. Então, a sua presença mostra a integridade do sistema nervoso central
entretanto sua persistência mostra disfunção neurológica, né? Então, cada fase tem que ter um tipo de reflexo, né? Então, eu vou falar alguns aqui para vocês da fase de neonatologia, que é do recém-nascido, né? Então, reflexo de Moro. Ele é desencadeado por queda súbita da cabeça, amparada pela mão do examinador. Então, quando acontece isso, a gente observa a extensão e abdução dos membros superiores, seguida de choro. Então, é aquele movimento que o pai faz quando a criança está segurando a criança e abaixa ela, né? Ou quando tira toda a roupinha dela e faz esse movimento com ela, ela abre os braços e chora, né? Então, a mãe e o pai falam, ela está assustada, o bebê está assustado, né? É um reflexo que a gente espera. Então, isso é positivo para o bebê, que ele tem esse reflexo presente, e é o que a gente espera que tenha. Então, quer dizer que o sistema neurológico dele está ok, né? Com o tempo ele perde esse reflexo. Mas a maioria dos pais acha que ele está com medo, né? Que ele tenta se agarrar, abre os braços, né, em abdução e tenta, parece que se agarrar em alguma coisa, mas é um reflexo que a gente espera que ele tenha. A sucção reflexa também, que é desencadeada pela estimulação dos lados, né? Observa-se sucção vigorosa, sua ausência é sinal de disfunção neurológica grave. Então, a criança, ela tem que ter esse estímulo de sucção, né? Quando normalmente, quando a criança tem um reflexo bonitinho, a mãe coloca a mama na boca da criança, e a criança já começa a sugar, né? A boquinha dele é de busca mesmo, ele quer, e ele tem toda essa função, né, de movimentar a boca, puxando, né, fazendo sucção mesmo, para que o leite venha, né? Nesse momento, se a mãe colocar somente o bico do seio na boca da criança, ele vai fazer a sucção no bico. Então, é isso que muitas vezes faz fissura e parte o bico da mãe. Então, a gente tem que ensinar ela direitinho, que a hora que o bebê abrir a boca, que ela for colocar, ela já colocar o que ela puder da mama ali na boca da criança, com que o mamilo vá no céu da boca da criança. Aí que ele vai estimular e o leite vai vir, vai ser mais eficaz essa amamentação, né? Claro que quando ele nasce, às vezes a boca é mais pequenininha, a mãe tem um pouco de dificuldade, mas é por isso que a gente vai estar lá para poder auxiliar ela nessa colocação, né? Nessa amamentação, para que seja mais positivo para ela e para o bebê, mas essa também é uma dos reflexos que a gente espera que essa criança tenha e que a gente avalia, né? Tá tendo uma boa sucção, posso colocar lá, né, na minha evolução, RN apresentando boa sucção, né? Reflexo de busca, como eu falei, é desencadeado por estimulação da face, né, ao redor da boca, e observa-se rotação da cabeça na tentativa de buscar objetos seguido de sucção reflexa. Então, o que acontece? Quando a gente põe o dedo assim do lado no bebê, ele vira. Então, você coloca o dedo, todo mundo fica brincando, né? As pessoas, coloca o dedo, ele acha que já quer mamar, né? Então, ele vira. Então, é um reflexo que ele tem. Se encostar qualquer coisa na face dele, ele vai se girar para aquele lado e seguido da sucção. O reflexo da natureza de sobrevivência desse bebê é que ele busque algum tipo de alimento. Então, ele vai se girar para o lado em que ele sentiu que tocou no rosto dele e já vai tentar fazer a pega e a sucção ali seria, né, no caso, do seio da mãe. Então, tem que cuidar que as pessoas, né, que vão visitar a criança nesse primeiro momento, às vezes ficam brincando, tem que cuidar com a mão suja no bebê, a imunidade do bebê ainda é imatura, né? Então tem toda uma questão, isso é normal, toda criança, né, que não tiver nenhuma disfunção ali neurológica, ela vai estar fazendo, tá? Ou quando ela é muito prematura, daí que, como eu falei, na questão do bebê, né, que ainda não tem esse reflexo, e a gente vai ter que auxiliar, introduzindo a alimentação de outras formas para conseguir nutrir esse bebê antes do período em que ele tem esse reflexo. Conforme ele fica lá na UTI NEO, né, e vai se desenvolvendo e vai amadurecendo esse sistema neurológico, ele vai apresentar esse reflexo e o reflexo de sucção, e daí é quando a gente introduz a amamentação, né? Enquanto isso a mãe vai fazendo o estímulo da mama, né, e esgotando esse leite. Muitas vezes a mãe esgota, faz a ordenha, tira o leite, e a gente dá o próprio leite da mãe para a criança via sonda, né, ou com a seringa, né, dependendo da fase em que esse bebê, de quantas semanas esse bebê tá, né. A gente tem o reflexo tônico cervical assimétrico, né,
Então, é desencadeado pela rotação da cabeça, enquanto a outra mão do examinador estabiliza o tronco, né? Então, ele gira a cabecinha, né? Observe-se a extensão do membro superior, episolateral, a rotação e flexão do membro superior contralateral. Então, o episolateral é o mesmo lado, né? Então, ele vai girar o corpinho para o mesmo lado. E a rotação dos membros inferiores obedece ao sutil padrão, mas é mais sutil, tá? Então, quando você movimenta ele ali, se você segura o tronco, ele movimenta a cabecinha para o lado, né? Então, ele tem esses estímulos também como reflexos primitivos. A apreensão palmar também é desencadeada pela apreensão da palma da mão. Então, aperta a mãozinha e ele fecha, né? Ele fecha os dedinhos. Se você colocar o dedo assim na mãozinha, ele fecha a mãozinha, né? Apreensão plantar ou de Babinski, né? Mais conhecido como Babinski. Então, é desencadeado pela apreensão da base dos artérios e observa-se a flexão dos dedos. Então, também na sola do pé ele coloca os dedinhos, né? Fechadinhos assim. Depois, quando ele abre, né? Os dedinhos do pé, daí a gente tá falando aqui. Apoio plantar, então, desencadeado pelo apoio do pé do RN sobre superfície dura, né? Estando esse seguro pelas axilas. Então, você segura o bebezinho em pezinho, né? E observe-se a extensão dessas pernas, como se fosse esticar as perninhas, assim, para se apoiar na mesa, né? Onde você está avaliando a criança. A marcha reflexa também é uma dos exames que o médico faz, né? Ou a enfermeira, que é desencadeado por inclinação do tronco do RN após a obtenção do apoio plantar, e observe-se o cruzamento das pernas, uma à frente da outra. Então, já tá em pezinho ali, já esticou as perninhas, que a gente estava fazendo o teste do apoio plantar, então ele apoia as perninhas, você inclina um pouquinho, ele começa a cruzar as perninhas e parece que ele está caminhando. Normalmente a mãe, quando assiste, ela fala, nossa, ele já estava trocando passinho, né? Mas é um dos reflexos primitivos, o médico estimula, né, durante o exame a fazer essa marcha reflexa para ver esse sistema neurológico da criança. O reflexo de Galante, que é desencadeado pelo estímulo tátil na região dorsolateral. Observe-se também o encurvamento do tronco episolateral ao estímulo. Então, também é um dos reflexos, né, primitivo, e episolateral sempre quando é para o mesmo lado, né? Encurvamento para o mesmo lado do estímulo. E o reflexo de escalada, né, ou de colocação, Placing, é desencadeado por estímulo tátil do dorso do pé, estando o bebê seguro pelas axilas. Então, põe o bebezinho em pé, né, como a gente falou, com as perninhas esticadas, e você tem o estímulo no dorso do pé dele. Aí, o que ele faz? Ele começa a elevar a perninha como se ele estivesse escalando, né? Então, como se ele estivesse subindo o degrau de uma escada, né? Então, também é um reflexo primitivo. E aqui alguns, né, reflexos, né, do pescoço, né? Então, reflexo de preensão, né, de segurar o dedo ali. Quando a gente dá o dedo para a criança e ela segura, muitas vezes o médico até dá os dois dedos assim e vai levantando a criança e ela segura firme que ela consegue se levantar, né? Ele consegue levantar ela da mesa, só ela segurando nos dedos dele, né? Reflexo da marcha automática, né, que a gente falou, reflexo de gatinhar. Então, todas as fases do bebê, a gente vai esperar que ele faça uma progressão nesse desenvolvimento, né? Então, o crescimento vai ser estatura, peso, né? Agora, o desenvolvimento são essas características, o que a criança está fazendo nesse período. Então, uma criança é feito todos os testes dos reflexos primitivos durante a primeira avaliação ali do nascimento dessa criança, para ver se ela é ativa, COAP, Gardella, respiração, todo o sistema dela fisiológico e as questões dos reflexos, se estão positivos, e com a evolução dessa criança, ela vai apresentando outras características, né? Outras autonomias, né? Até o ponto em que ela fique independente. Então, isso tem que acontecer. Se não acontecer, ou se tiver nesse primeiro momento já alguma
algum reflexo ausente, aí a gente também essa criança vai ter que ser encaminhada para avaliação, porque tem alguma disfunção neurológica ali, tá? Então, vai ser comum vocês verem essas avaliações dentro do centro obstétrico ali, nesse primeiro cuidado com a criança, e vai ser comum também a gente ver esse cuidado lá na nossa avaliação do bebê, na unidade básica, né? Ou durante a nossa avaliação do bebê na ala de maternidade, tá? Então, ver como o bebê tá, né, evoluindo. Como eu falei para vocês, no caso do peso, não vai ser pesado só no centro obstétrico, na ala de internamento a gente vai pesar também. Então, a criança nasceu ontem, então, quando nasceu ontem, hoje pela manhã eu já vou pesar essa criança para ver como que tá o peso dela, para daí amanhã outra pessoa pesar, ou eu mesmo pesar novamente e ver se ela tá ganhando peso, se ela tá perdendo peso, né? Antes que essa mãe ganhe alta, né? E leve a criança para casa, o pediatra poder ver como que está. O que a gente espera normalmente é que ela desinja um pouquinho, então ela pode perder um pouquinho de peso nesse primeiro momento, que a gente vai considerar normal, né? Então todas essas avaliações, né? A gente vai ter que estar vendo e percebendo nessa criança para relacionando com o desenvolvimento saudável da criança, certo? A aula aqui hoje terminou aqui. É um pouquinho de pediatria, né? Essa aula, porque a gente tem esse contato e esse binômio, né? Que a gente fala que é mãe e bebê. Então, em conjunto, quando eu estou cuidando da mãe, na ala de maternidade, eu vou ter que observar o bebê, mesmo porque eu tenho que fazer a evolução do bebê, né? No atendimento da maternidade, no pós-parto. Então eu avalio a mãe, vejo como que ela está, e também tenho que avaliar esse vinculação da mãe, essa atividade do bebê, a questão da amamentação, se está sendo efetiva, se o bebê está sugando bem, e se a mãe está apresentando leite. Então, na minha anotação de enfermagem, no caso do cuidado da assistência à mulher no pós-parto, entra também o bebê. Tá? Então, eu não posso esquecer dessa avaliação. Essas primeiras avaliações de reflexos normalmente é feito pelo pediatra lá, que vai estar acompanhando o parto. Então, vocês vão verificar. Então, é bom para vocês entenderem o porquê que ele está fazendo, né? Colocando a criança para fazer o tipo de marcha, ou, né, colocando a criança assim, ou de outra forma, né? Porque daí ele está fazendo a avaliação. Mas a nossa parte de enfermagem não é menos observacional, de estar olhando, observando essa criança no pós-parto, lá na maternidade, né, como que ela está se comportando, né, então, se ela é ativa, né, se ela tem flexão, se é aquela criança que não tem nenhum tônus muscular, fica, né, toda mole, né, então, todas essas questões a gente tem que estar avaliando, tá, e a criança, ela tem que progredir sempre ela vai estar aprendendo, a parte que ela mais cresce, né, e mais se desenvolve é esse período aí de 1 ano, tá, então ela começa a apresentar algumas características a cada mês de evolução do desenvolvimento, e a gente tem que ir acompanhando, mas isso daí é mais pediatria, né, hoje era mais sobre alguns reflexos mesmo do bebê, para vocês entenderem, né, que é bem legal trabalhar com esse binômio mãe e bebê, e que a gente tem que estar ali tanto observando, auxiliando todo esse acompanhamento, como deixar a sala preparada, né? Então, se vai receber o bebê, né, tá recebendo a mãe que vai ter o bebê, eu tenho que estar com um olhar assim direcionado em ter todos os materiais ali para poder atender tanto a mãe, né, e todo o procedimento do parto, quanto receber esse bebê, fazer essa avaliação. Então, não só a higiene, né, retirar a sujidade desse bebê, como estar observando a avaliação desses reflexos ali, que vai precisar de fita, né, a balança, entre outras coisas, a gente vai ter que ter ali para poder estar mensurando os dados antropométricos dessa criança, e além de toda a avaliação ali que o médico vai estar fazendo, certo? Acho que por hoje, né, a aula termina aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, né, a gente vai estar dando suporte para vocês durante a conversação no chat, tá? Então deixem anotadinhos as perguntas. E tem alguns vídeos também na internet, no YouTube, assim, a primeira avaliação do bebê,
em que a enfermeira, né, ou a médica, tem médicas e pediatras ali também fazendo essa avaliação, e tem de enfermagem também, para vocês verem, né, assim, no vídeo como que é feito esse procedimento. E também em pediatria, provavelmente a gente vai ter aula de laboratório, onde a gente vai fazer essa mensuração, né, para vocês terem uma noção prática de como fazer, tá bom? Então fica por aqui hoje, então até a próxima. Tchau!